Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus, falando sobre este assunto que é um assunto palpitante, maravilhoso, né? Que é o assunto sobre a oração. Vamos estar dando continuidade a esse trabalho, né? A esse projeto maravilhoso de abençoar as mulheres, né? E damos a esse programa o nome de Mulheres na Presença. E conforme for passando o tempo, vocês vão começar a perceber por que nós demos este nome, né? A esse projeto, a este programa que se iniciou há 3 semanas atrás. E hoje eu vou fazer um resumo, né? Vamos entrar na terceira parte desse nosso trabalho, né? E vamos estar dando aí continuidade, falando sobre esse assunto, nos abençoando, abençoando a sua vida. E pedimos a você que você compartilhe isso com as suas amigas, com mulheres que você sabe que precisam, com irmãs na fé, né? Por quê? Porque quando eu estou diante de uma palavra, recebendo uma palavra, eu estou ali para ser abençoada, né? Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser uma bênção. Então, quando eu compartilho algo com alguém, né, seja uma palavra, seja um testemunho, seja uma live que me fez bem, né, eu estou sendo uma bênção na vida daquela pessoa, né? Então, vamos lá a este assunto maravilhoso. Vamos estar recapitulando. No primeiro dia, nós falamos sobre os 5 sentidos, falamos que nós não devemos dar muita importância, né, a esses nossos 5 sentidos, porque nem sempre aquilo que sentimos, vemos, ouvimos, né, é real, porque a realidade ela é espiritual, né? Falamos sobre os olhos do coração, sobre a oração que o apóstolo Paulo nos ensinou a fazer no capítulo 1 e no capítulo 3 de Efésios. Falamos sobre termos os olhos do coração iluminados, e é dentro dessa palavra de iluminação que nós vamos continuar trabalhando, né? E nós estamos aqui para trabalhar essa questão com vocês. No segundo dia nós vimos a questão de 2 Reis, capítulo 6, né? Trabalhamos ali a questão daquela palavra de Eliseu e o seu moço. Vimos que Eliseu fez uma oração ao Senhor para que abrisse os olhos do seu moço, para que ele pudesse ver, né, no mundo espiritual o que estava acontecendo. E vimos ali o exército celestial, né? Os olhos do moço de Eliseu foram abertos e ele viu, né, o exército celestial, né? E nós enfatizamos a questão de quando os nossos olhos são abertos e nós vemos o mundo espiritual, nós vemos que Deus sempre usa, né, faz aquela alusão ao mundo natural para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Só que Ele sempre coloca algo mais. E nós vimos que os carros de Eliseu, que o Senhor enviou para trabalhar em favor da vida de Eliseu, né, com o seu exército celestial, eram carros de fogo, diferente do que o moço de Eliseu viu no mundo natural. Então nós estamos trabalhando essa questão de que nós precisamos, né, fazer esta oração de Efésio em nosso favor, para que nós possamos entender, né, compreender, saber, que são as palavras que o apóstolo Paulo mais usa em sua epístola, né, para que nós possamos ter entendimento espiritual, né, vermos no mundo espiritual, sabermos o que temos, sabermos o que somos, conhecermos a nossa herança, para que nós possamos caminhar dentro da nossa vida cristã, dentro da nova aliança, dessa nova dispensação da graça de Deus. Amém? Então hoje nós vamos ver no Salmo 119, versículo 160, né, a importância da palavra de Deus
né, dentro de todo esse contexto. Né? Porque sem a palavra de Deus, sem a palavra rema, sem a palavra revelada, né, nós não conseguimos ter os olhos do coração iluminado. Nós não conseguimos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós não conseguimos nascer de novo, né, porque tudo veio da palavra. Tudo veio da palavra revelada, né? O mundo foi criado através da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é de suma importância para a vida do cristão. Nós não podemos viver uma vida cristã, né, longe da palavra, fora da palavra. E essa palavra tem que ser a palavra de Deus, a palavra revelada, né, a atual verdade, né? A verdade para o nosso tempo, para essa dispensação, né, que é um novo tempo da nova aliança. Amém, queridos? Então vamos ler Salmo 119, versículo 160. Ela diz o seguinte: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Aleluia! A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Olha que palavra poderosa. Esta palavra nos traz firmeza, nos traz segurança, né? Ela nos mostra que a palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos do Espírito Santo para crermos nisso, queridos. Porque muitos dizem, é a palavra do homem, foi o homem que escreveu. Né? Mas nós, como filhos de Deus, sabemos que foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Temos essa certeza, esta convicção no nosso coração. Porque a certeza e a convicção, né, é algo da fé. A fé que o Senhor nos deu. E Ele nos deu esta fé para que nós tenhamos firmeza, né? E esta fé nós recebemos do Senhor, e esta fé ela é fortalecida, né, cada vez mais quando nós entendemos a veracidade da palavra de Deus. Quando nós cremos que a palavra de Deus ela é verdade absoluta, né? E todo cristão, todo filho de Deus, crê que a palavra de Deus é absoluta. Não é relativa, é absoluta. Amém, queridos? Então, vamos ver hoje, né, sobre esta verdade, porque é a base da nossa fé. Amém? É a base. A palavra de Deus é a base. Sem esta base, nós não nascemos de novo, como eu já falei. Sem esta base, nós não temos convicção de fé. Então, a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus? Porque cremos que ela saiu do coração do Pai, que ela saiu do coração de Deus para nós. Amém? Então, nós vamos conversar um pouco hoje, né? Para que você possa entender com relação a Efésios capítulo 6. Não vamos entrar neste capítulo ainda hoje, né? Que é o capítulo que, como eu já falei, ele traz todo o ensinamento que nós precisamos em questões de relacionamento. Ele fala sobre a vida da família, né? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, né? Do patrão para com o empregado, do empregado para com o patrão. Então é uma carta maravilhosa, né? Uma carta maravilhosa. E no capítulo 6, ele vem falar a respeito da armadura de Deus, né? E usa, né, o soldado romano ali como exemplo, né? Porque era o exemplo que ele tinha de um soldado, né? Que era o soldado romano. E hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito disso para que você possa perceber que toda a armadura de Deus, ela nada mais é do que a verdade. Amém? A verdade. Né? E a verdade para nós, a verdade, né? Ela não está dissociada de Deus.
a palavra, ela não está dissociada de Deus. Por quê? Porque nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas falam. Você sabe se uma pessoa é sincera e é verdadeira por aquilo que ela fala. Se uma pessoa, né, fala, vamos usar uma palavra bem clara, se a pessoa fala mentiras, está acostumada a enganar, é uma pessoa que ela não passa para nós confiança. Nós não confiamos em sua palavra. E quando ela fala algo para nós, nós duvidamos se ela está falando a verdade ou mentira. Certo? Então a palavra de Deus para nós, ela não está dissociada do próprio Deus. Então a armadura de Deus, ela fala o tempo todo. De cada peça da armadura vem falando sobre a verdade. Né? E hoje nós vamos nos ater, né, a algo muito interessante sobre esta armadura, né, que é o cinturão, né, que é nos cingirmos com a verdade. Amém? Então vamos ver aqui algo muito interessante. Aleluia. Queridas, nós sabemos, né, que nós temos um inimigo, que o diabo, né, o nosso adversário, né, ele tenta, né, nos enganar. Essa é a maior arma do diabo, é o engano. Né? E nós só conseguimos nos livrar de engano quando nós temos a verdade. Né? Por isso é importante, porque quantos de nós, mesmo sendo filhas de Deus, mesmo conhecendo a palavra, né? Mesmo estando na presença do Senhor, nos encontramos em situações de engano. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Porque nós somos pessoas vivas. Amém? E nós vivemos, queridas. Nós agimos. E nós precisamos estar em contato com Deus, né, para nos livrarmos do engano. Amém? Para nós nos livrarmos do engano, se nós tivermos apenas uma religião, isso não nos livra do engano. Porque sou de Deus, sou filha de Deus, sou cristã, né? Conheço a palavra. Mas se eu não tenho comunhão com esse Deus, querido, porque eu acordo a cada dia para viver um dia diferente. Eu acordo a cada dia para viver uma vida, para viver a vida que Deus me deu. E para viver esta vida eu preciso ter comunhão com o Senhor. Eu preciso estar em um relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus é o próprio Deus para habitar aonde? Para habitar no meu espírito. Foi para isso que o Senhor nos criou, né, com espírito, alma e corpo. Ele tem um lugar de habitação. Ele criou o homem para ter um lugar de habitação. E o lugar da habitação do Senhor é no nosso espírito. Então o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito. Né? Então, queridos, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo se não quisermos ser enganadas. Amém? Se quisermos fugir do engano, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Porque nós temos um adversário que é sagaz. Não pense que você, humanamente falando, você é mais esperta do que ele. Ele tem enganos. Nós lembramos, e quando eu falo isso, eu lembro sempre de Eva. Eva foi enganada. Foi enganada. E depois foi e convenceu o seu marido, Adão, né, de cair no mesmo erro, no mesmo engano. Então a palavra de Deus está aí para nos ensinar, né, para que nós não caiamos no mesmo erro. E a palavra de Deus nos exorta para que nós não sejamos tentadas como Eva e não caiamos, né, no mesmo engano de Eva. Então, queridas, a palavra de Deus é a verdade. A única coisa que pode nos livrar do engano é a verdade. E para isso nós precisamos conhecer a verdade,
Lembra da palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Nos libertará de quê? Principalmente do engano de Satanás. Certo? Então, o inimigo, ele engana. Né? Essa é a sutileza dele, é uma das sutilezas dele, é o engano. Né? Ele vai pincelar realidades, como nós vimos no primeiro dia, na primeira segunda-feira. Ele vai pincelar realidades, né, com cores atraentes, sedutoras, né, para nos mostrar algo que é preto e branco. Né? Algo é preto e branco, mas ele pinta com cores reluzentes, né, para que nós possamos cair no engano. Porque se ele mostra algo preto e branco, você, isso aí não gostei. Mas como ele pincela, né, com cores atraentes, sedutoras, né, ele acaba nos seduzindo, né, e nos tirando o preto e branco, que na realidade é a realidade, né, desculpa a redundância, da situação. E ele nos mostra esta situação como algo maravilhoso, né? Para nos seduzir, para nos atrair. Então ele propaga fantasias, fazendo com que coisas temporais e insignificantes pareçam imensamente valiosas e favoráveis. Este é o engano de Satanás. Né? Coisas que não são realidades, coisas que são temporais, né, insignificantes, ele nos mostra como coisas valiosas e favoráveis. Então este é o engano de Satanás. E para isso nós precisamos, como eu vou saber, como eu vou conhecer o engano de Satanás? Né? Conhecendo a verdade de Deus, a verdade da sua palavra. Certo? A sua embalagem é tão esperta que, a menos que saibamos o que é a verdade, né? Quero dizer, realmente saber no nosso íntimo o que é a verdade. E isso é que faz a diferença. Conhecer a verdade no íntimo. Amém, queridos? Não é conhecer a verdade na mente. Porque às vezes você lê algo e você acha que você conhece, mas você conhece apenas na mente. Você não fez o trabalho que você precisa fazer com a palavra de Deus para que ele ganhe o seu íntimo, para que ele ganhe o seu coração. E se a palavra de Deus não ganhar o meu íntimo, não ganhar o meu coração, ela vai ficar apenas no âmbito, né, da minha mente. E a palavra de Deus, né, aqui no âmbito da minha mente, ela não traz as realidades espirituais que eu preciso experimentar. Nós precisamos entender isso, certo? Então, quando a palavra de Deus entra no meu íntimo, se ela não entrar no nosso íntimo, nós facilmente cairemos como presas nas armadilhas de Satanás. Então, é muito importante a palavra de Deus. Nós lemos lá o Salmo 119, capítulo 160. Como é poderosa a palavra de Deus. Por quê? Porque ela saiu da boca de Deus. Ela saiu da boca de Deus. É a palavra verdadeira do Senhor que nos traz toda a segurança. Amém? Verdade, né? Aquela que podemos basicamente definir como a opinião de Deus. Então, o que é a verdade para o cristão? A verdade para o cristão é aquilo que nós definimos como a opinião de Deus em qualquer assunto. Amém? O cristão, a verdade para ele é aquilo que é a opinião de Deus em qualquer assunto. É assim que deve viver o cristão.
Em qualquer assunto ele busca a vontade de Deus. E como eu vou conhecer a verdade de Deus? Através da sua palavra. Olha a importância da palavra de Deus para nós. Amém? E a palavra de Deus é o nosso padrão, queridos. Verdade é quem Deus é, o que Ele diz que é. Amém? O que é melhor resumido para nós na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Verdade de Deus, verdade bíblica, sem uma aliança concreta, é uma afirmação para com essa verdade. Aleluia! Vou ler novamente para você. Sem uma aliança concreta e uma afirmação para com esta verdade, amém? Com a verdade real, você ficará fraco e suscetível às coisas que podem parecer corretas e soam como corretas, amém? Mas que na verdade não são. Por isso que a opinião de Deus, a opinião da sua palavra com relação ao Senhor Jesus, o que ele veio fazer, o que ele concretizou na cruz do Calvário, que antes de expirar, antes de morrer, ele disse, está consumado. É a verdade de Deus, é a verdade da sua palavra. Se não estivermos firmados nisso, nessa palavra, nós seremos presas fáceis do inimigo. Mas com o padrão da verdade, amém? No lugar que ela deve estar, que é no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Com essa verdade na nossa vida, nós podemos caminhar com o Senhor, amém? E nós teremos sentimentos, uma mente, uma vontade, uma emoção alinhada corretamente com a palavra de Deus. Como, principalmente nós que somos mulheres, como nós somos levadas pelas nossas ambições, pelas nossas escolhas, pelos nossos sentimentos, vontades e emoções. Por quê? Porque nós queremos. Nós batemos os pés porque nós queremos as coisas da nossa maneira. Na hora que nós determinamos que seja, e não é assim. As coisas nem sempre vão acontecer na hora que nós desejamos que aconteça. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos desenvolver na nossa vida cristã um dos frutos do Espírito Santo, que é a paciência. Amém? Para podermos esperar com paciência, com perseverança, a vontade de Deus na nossa vida. Para não corrermos na frente do Senhor, por causa dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e fazermos as coisas, atropelarmos as coisas. E quando nós atropelamos as coisas, nós sabemos qual é o resultado. Quebramos a cara, fazemos as coisas fora da hora e temos que retornar. Temos que voltar atrás, e nunca avançamos, porque damos 2 passos para trás, e quando não estamos firmados na palavra de Deus, nós damos dois passos para frente. Quando não estamos firmados na palavra de Deus, damos 10 passos atrás. Então, queridos, é muito importante a palavra de Deus. Quando você tem uma essência forte, estável e que te dá suporte, você pode facilmente, quando você tem uma essência forte, estável e que te dá suporte, você pode facilmente se desviar das astutas mentiras do inimigo, Vista-se com a verdade e você estará pronto para a palavra, Cingir-se com a verdade é uma das peças da armadura, que é a peça importante, muito importante da armadura, que às vezes a gente não dá importância, porque é a peça que vai te cingir, vai te segurar,
vai te dar firmeza, ela dá firmeza, né, ao soldado. É um cinturão, né? Ele é um cinturão largo, ele é um cinturão forte, firme, que dá firmeza ao soldado na hora da batalha. Então, cingir-se com a verdade de Deus, amarrar-se à verdade de Deus, segurar-se à verdade de Deus, é que vai te dar poder, vai te dar segurança para não ser enganado pelo diabo, enganada pelo diabo. E esta verdade de Deus é a sua palavra. O verdadeiro teste virá quando os ideais e filosofias da nossa cultura balançam a direção oposta. Ainda assim, nós escolhemos permanecer firmes. Certo? Queridas, nós estamos em teste todos os dias. E qual é o verdadeiro teste? Que eu estou firme na palavra, que eu estou segura na palavra de Deus. É quando os ideais e filosofias da nossa cultura, preste atenção, balançam na direção oposta. Certo? Oposta de quê? Da palavra de Deus. E ainda assim, nós escolhemos permanecer firmes e fortes nos imutáveis padrões de Deus. O tempo é chegado para nós, para sermos mulheres cingidas na verdade. Amém, queridas? Precisamos estarmos firmes na verdade. E a única maneira de estarmos firmes na verdade é nos apropriarmos da palavra de Deus. É lermos a palavra de Deus. É estudarmos a palavra de Deus. É conhecermos a palavra de Deus. Não apenas na nossa mente, mas deixarmos ela descer para o nosso íntimo, para o interior do nosso coração, para o nosso espírito, para que ela tome posse da nossa vida. Porque quando a palavra está no nosso íntimo, no nosso interior, a fé se estabeleceu. Esta é a diferença da fé cristã, da fé bíblica, da fé da palavra de Deus. Porque a fé da palavra de Deus não é uma mera crença, é algo que vem do próprio Deus, que vem da sua própria palavra, que passa pela nossa mente, sim, mas ela se estabelece no nosso interior. E quando ela se estabelece no nosso interior, queridos, aleluia, o mal perdeu, o mal perde, porque estamos firmes na fé, estamos seguras na fé, e assim, queridas, cingidas com a verdade, amarradas à verdade, seguras nesta verdade, nós realmente somos aquilo que a palavra diz que somos, mais que vencedoras. Então, avante, mulheres, vamos nos cingir com a verdade que é a palavra de Deus. Amém? Então ficamos aqui por hoje e vamos orar, né? Vamos estar orando juntas nesta hora, para que o Senhor, né, nos dê esta capacitação de tirarmos tempo para Ele, tempos de estudarmos a sua palavra, tempo de estarmos em sua presença, buscando a sua presença, buscando a sua luz, a sua iluminação, de termos os olhos do nosso coração iluminados. Amém, queridas? E assim prosseguirmos, tocando em outras vidas, tocando em outras mulheres e fazendo e cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos salvou, nos chamou, né? E nos vocacionou. Vamos estar orando. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta mulher que está me assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que ela seja iluminada por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, possa trazer ao coração dela o entendimento espiritual que ela precisava. E assim ela se levante no poder do Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, ó Deus, para crer na Tua palavra, para saber que a Tua palavra foi algo de preciosíssimo que Tu nos deixaste. Que a Tua palavra, Senhor, faça, Senhor, morada
nesta mulher que está me ouvindo. Faça morada em nossas vidas de maneira poderosa. Que esta palavra escrita se torne rema para nós. E que nós possamos nos apropriar dela, Senhor, e que ela seja a nossa segurança. Seja o nosso porto seguro, para que de posse dela possamos experimentar tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Até novamente nos encontrarmos. Em nome do Senhor Jesus, nós estaremos firmes com o Senhor. E que a bênção esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenho certeza que você acabou de assistir uma live poderosa, que falou grandemente no seu coração. E se você colocar cada princípio que você aprendeu nessa live em prática, a sua vida vai ser transformada. Amém? E eu quero te pedir nesse momento, você que está aqui assistindo essa live, se aqui embaixo no seu televisor o inscrever está de vermelho, aperte, porque você ainda não é inscrito no nosso canal. E que eu estou te pedindo para se inscrever no nosso canal, porque tem mais conteúdos poderosos como esse. Não somente para mulheres, como você acabou de assistir com a pastora Isabel, mas nós também temos conteúdos com o pastor Jorge Alves, com o pastor Dan Alves, que vai abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos para jovens, para alcançar toda a faixa etária e toda a família, porque o nosso intuito e o nosso desejo é abençoar famílias. Nós não estamos aqui para fazer o nome de uma instituição conhecida, mas para fazer o nome de Deus conhecido. Eu também quero te pedir mais algumas coisinhas. Você curta essa live, dê o seu like, porque quando você curte essa live, o YouTube entende que é importante, que foi bom para você. E se foi bom para você, então você curte essa live. Compartilhe essa live. Aqui é onde você aperta no compartilhar, tem a parte de copiar link. Copie esse link, envie esse link para sua mãe, para sua amiga, para sua parente, para alguém que você sabe que vai abençoar a vida dessa mulher, para que assim a gente possa espalhar essa poderosa palavra de Deus e termos vidas, famílias transformadas através de mulheres que influenciam, mas influenciam debaixo da presença de Deus. Para que esse programa vá ao ar toda semana, nós, como instituição, como igreja, como pessoas, nesse mundo, tudo que se faz de importante, com qualidade, envolve-se um valor, uma quantia a ser gasta. E nós queremos que você fique à vontade nesse momento. Se essa palavra, se essa live tocou o seu coração e você deseja abençoar o nosso ministério, vai entrar agora na sua tela o nosso Pix. Fique à vontade. Deixa Deus tocar no seu coração, aquilo que você achar que deve dar, você dá. E se você nesse momento não tiver nada para dar, mas se você quer nos abençoar com a sua oração, orando por nós, protegendo o nosso ministério, protegendo os nossos pastores, nós ficaremos muito felizes e gratos a você. Amém? E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui com essa palavra poderosa voltada para mulheres. Você é mulher que precisa, que sabe que existe alguma coisa ainda que te impede de fluir em Deus, fluir no Espírito, de ser aquilo que Ele te criou para ser. Esteja aqui conosco toda segunda-feira às 9 horas da noite com a pastora Isabel. E claro, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com outras pessoas, para que mais mulheres, assim como você foi abençoada hoje, seja também abençoada. Até semana que vem, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube, Presença Church.